empreender já não é fácil e ser mulher empreendedora é mais difícil ainda. Existe uma pesquisa, até estava lendo isso hoje, que o segundo maior sonho do brasileiro é se tornar empreendedor. Olha. Sim, quando a pandemia chegou, eu entrei em desespero. Olá, meus amigos, brilho nos olhos. Sejam mais uma vez muito bem-vindos ao nosso canal Vilas Boas. Hoje com uma convidada mais que especial, minha amiga Natália está aqui e vamos abordar o seguinte tema: como o empreendedorismo pode mudar a sua vida radicalmente. Fique até o final que você vai se surpreender com essa entrevista. Eu me chamo Natália Ochoa, eu tenho 35 anos, sou casada com o Fábio e tenho 2 filhas lindas, a Lara e a Is. Sou formada em administração de empresas e pós-graduada em gestão de negócios. E sou empreendedora há quase 15 anos. Empreendedora, olha, esse nome é forte, esse nome bem legal. Você vai ouvir muito esta palavra aqui nessa entrevista, hein? Natália, como o empreendedorismo chegou na sua vida? O empreendedorismo está na minha vida, acho que desde que eu nasci. Vem de sangue. Exatamente, vem de berço. Meus pais são comerciantes, desde sempre foram comerciantes, então a minha mãe trabalhava com as minhas tias, né, e junto com a minha avó, e eu cresci dentro daquele ambiente, né, dentro de uma loja. E desde pequenininha eu sempre gostei daquele universo, sempre quis ajudar. E quando eu cresci, eu não me via fazendo outra coisa a não ser empreender. Por isso eu escolhi estudar administração de empresas e teve alguns momentos que por questões familiares, até na fase adulta ali, eu pensei em não empreender. Pensei em seguir a carreira executiva, mas o empreendedorismo me chamou, me fisgou e estou aí, firme e forte. Sua família, como que foi? Te ajudou? Você já disse que um pouquinho distanciou ali, mas ela te ajudou também? Como é que foi? Sim, a minha família sempre me apoiou. Tive uma fase um pouco rebelde ali no final da adolescência, né? Começo ali da fase adulta, aquela fase que você está iniciando a faculdade. E foi nessa época que a minha mãe, meus pais, estavam querendo segmentar melhor o comércio que eles têm também até hoje, que na época eles tinham um comércio onde eles vendiam itens variados. E eles viram a oportunidade de crescer em um segmento único, que seria roupa e calçados, e abrir uma lojinha para mim cuidar no ramo que é o que eu estou hoje, que é armarinhos, né? O que seria armarinhos? Um armarinho é aquela loja onde você encontra de tudo um pouco. Papelaria, presentes, decoração, brinquedos, os aviamentos em si. Enfim, até o nosso lema, uma coisa que eu sempre gostei foi isso. Tudo que você precisa tem aqui. Porque olha que legal. A minha paixão é essa, de oferecer aquilo que eu sei que principalmente a mãe, aquela dona de casa sempre vai precisar. É um pouco da Amazon, né? A loja do tudo. Mas hoje a nossa loja do tudo aqui se chama Suelen Armarinhos. Natália, qual foi a sua maior dificuldade no início? Bom, a minha maior dificuldade no início foi ter paciência, porque como era um ramo onde você vende muita miudezinha, o faturamento era muito baixo. E eu não conseguia ver naquilo sucesso. Eu falava, gente, eu nunca vou conseguir ter uma renda para uma vida confortável vendendo essas miudezinhas, porque é muito pouco lucro. E nessa época era o início onde a minha mãe, que era a pessoa que mais me orientava, ela que mandava, né, no negócio em si, ela era a cabeça. E a intenção era eu ver ela trabalhando e eu ia aprendendo para que chegasse uma hora ela abrisse mão. Sim. Só que aí a dificuldade começou a aparecer aí, porque eu fui aprendendo e eu fui começando a achar que eu estava preparada para andar sozinha. Então, eu comecei a conhecer o negócio, comecei a me sentir preparada e a gente começou a ter conflitos, porque eu queria inovar, eu queria trazer produtos diferentes e ela era muito receosa, ela tinha muito medo de investir em coisas que ela nunca vendeu
e não dá certo, o dinheiro ficar, né, meio que empatado ali. Então, o que mais te ajudou no início, que foi aquela questão familiar, também foi o que, de certa forma, mais te desmotivou, foi isso? Foi exatamente. Porque eles vinham com uma mentalidade tradicional, um estilo de fazer o comércio do jeito deles, e eu tinha o meu próprio estilo. Eu tinha conhecimentos que eu estava também adquirindo na faculdade, na época, visões um pouco diferentes, eu queria ousar, e eles tinham medo. E aí chegou um momento que eu falei, olha, pra mim assim não dá, porque eu quero tratar também os colaboradores, que nós já tínhamos 2 na época, de uma maneira diferente, eu não concordo dessa maneira. Eu quero inovar e vocês não querem, então pra mim não vai dar. Aí eu pensei em desistir, porque queria estagiar na área que eu estava estudando, que era administração. E até que meu pai percebeu, meu pai estava muito confiante naquilo que eu vinha mostrando, e meu pai percebeu que eu estava preparada. No fundo, eu não tinha certeza que eu estava preparada, mas eu queria muito fazer aquele negócio dar certo, eu tinha muitas ideias. E meu pai abriu mão, meu pai conversou com a minha mãe, a gente sentou e falou, a partir de hoje, você toca do seu jeito. A partir de hoje, a Suelen Armarinhos é a Natália. Eu te conheci desde quando a loja era minúscula, na fase de transição para quando ela se tornou pequena, né? Da minúscula para pequena. Só que hoje é um mega sucesso, hoje é uma referência no bairro. Então, Natália, divide para nós qual foi o segredo para que esta loja se tornasse um mega sucesso ali no bairro onde ela está. Bom, Ulisses, no início, né, naquela fase inicial ali onde eu desfraudei dos meus pais, eu não tinha um plano estratégico de negócio, né? Eu não tinha nem essa visão ainda. O que eu tinha naquela época era muita determinação. Eu queria muito que desse certo, porque eu precisava mostrar para mim mesma que eu assumi uma responsabilidade e mostrar para os meus pais que eles me ensinaram tudo que eles podiam e que eu era capaz de fazer aquilo crescer, fazer aquilo dar certo. E esse foi o primeiro passo. Eu creio que isso foi o que me ajudou desde o início. E daí eu comecei a colher alguns frutos, né? A loja começou praticamente com 30 metros quadrados. Após 2 anos eu já estava quebrando as paredes e indo para o ponto do lado, que a gente aumentou a loja, praticamente dobrou de espaço. E assim foi indo. O segredo, hoje, analisando a caminhada, eu posso te dizer que foi trabalho duro, foi muito empenho, muita dedicação, muita vontade de fazer realmente dar certo. E aí tem algumas outras questões que entraram no decorrer do conhecimento que você vai adquirindo com o negócio. Essa minha amiga aqui, você acha... trabalhar de segunda a sexta e no final de semana você ia conseguir falar com ela, né? Que nada, era o final de semana que você via ela trabalhando mais ainda. Então, eu vejo que acho que uma grande parte do sucesso foi isso, né? Foi você ter deixado os seus finais de semana, deixado aquela curtição para ir e encarar bem de maneira profunda no negócio, não é? Sim. Como eu tinha o espelho dos meus pais, que eles sempre foi um comércio de rua, o final de semana sempre foi a parte mais rentável do negócio, né? Então, praticamente 50% do faturamento era o final de semana. Então, eu não podia me ausentar ao final de semana porque eu precisava estar em cima. Eu era muito controladora, não sabia muito naquela época também delegar. Mas creio que foi muito importante nessa época eu não delegar. Era muito normal para mim trabalhar os finais de semana. Eu trabalhava... Eu sei disso, viu? Era bem normal Trabalhei anos assim. Hoje eu levo uma vida muito confortável, graças a Deus também, porque eu tenho a minha família e hoje eu tenho outras prioridades. Não só vencer como empreendedora, hoje eu já consegui essa estabilidade, mas naquela época o foco era crescer a minha empresa, crescer aquilo que... eu sabia que eu tinha potencial para crescer, então eu trabalhava muito. E o empreendedorismo, ele chegou na sua vida, mudou radicalmente, já deu para perceber. Agora, o lado pessoal. Qual foi o desenvolvimento pessoal, que é o tema do nosso canal, né? Que o empreendedorismo te trouxe? Bom, o empreendedorismo trouxe muitos benefícios para minha vida. Acho que o primeiro, que é aquilo que nós almejamos muito com o fruto do nosso trabalho, que é a independência financeira. Graças a Deus eu posso proporcionar coisas hoje para minha família que eu tinha muito medo, né, de
de talvez não poder, e graças a Deus hoje eu já posso. A autonomia em si, né, de saber orientar as pessoas, de saber ajudar as pessoas, saber como tratar as pessoas da melhor forma para a gente conseguir... Um lado mais humano. Isso, de conseguir descobrir as qualidades de cada um, ajudando essa pessoa também, e que isso traga benefícios para o trabalho, né? Então, isso também foi uma coisa que eu fui aprendendo ao longo do tempo. Bom, a flexibilidade de horário também é uma coisa que, para mim, é muito válida, ainda mais hoje com as minhas filhas pequenas. E eu creio que é isso. Você falou aí, filhas pequenas. Outro tema que nós vamos entrar. As mães, muitas mães, inclusive você que está nos assistindo aí neste momento, se deparam com a dificuldade enorme justamente quando a maternidade chega. Você tem 2 filhas. Como que foi o fato de ser empresária? Você acha que te ajudou, te atrapalhou? Como que foi isso? Divide um pouco conosco. Bom, tem os pós e tem os contras de você assumir a maternidade sendo autônoma. A minha primeira filha, que hoje já está com 9 anos, as 2 foram planejadas, mas eu creio que a primeira... ainda eu não consegui acompanhar da maneira que eu gostaria. Por quê? Quando você é autônoma, você não tem uma licença maternidade igual se você fosse CLT. Então, com 20 dias da minha filha nascida, eu já estava trabalhando novamente. E a parte benéfica disso era, eu podia estar com ela o tempo inteiro. Só que... tem aquele outro lado, ela estava comigo ali presente, só que eu acabava não conseguindo me dedicar 100% ao trabalho. Então foi uma fase muito difícil, porque você tem que ficar se equilibrando, né? A mulher, eu acho que sabe muito bem disso, né? A gente vive tentando tomar conta de tudo, dar conta de tudo. Um jogo de cintura, né? Isso, e eu tive que ter um jogo de cintura muito grande, mas deu tudo certo, porque logo após o nascimento dela, 1 ano... foi a segunda grande reforma da loja, onde nós mudamos a loja de local para construir um novo prédio no local onde a loja é hoje, e deu certo. E a minha segunda filha pegou uma fase um pouquinho mais tranquila, que ela agora é novinha, tem 1 ano, então eu consegui me ausentar um pouco mais, eu fiquei uns 40 dias sem ir para a loja. Eu tenho as pessoas que trabalham comigo há muitos anos lá, então elas foram tocando. E aí, quando precisou também, eu comecei a levar ela comigo. E hoje eu consigo ter um pouco mais de flexibilidade de tempo. Então, aos finais de semana, eu agora tenho os finais de semana livre com elas. Mas é isso, existe o lado bom, né? O lado benéfico e o lado complicado. Porque você tem que estar sempre ali... atenta a tudo que está acontecendo, você não tem aquela fase de se desligar. Eu não tive isso. Eu tive que estar sempre... ligada ao trabalho, mesmo no primeiro momento da maternidade. Então, teve o lado bom, da independência, eu vou cuidar aqui, mas em nenhum momento você pôde, alguém tá cuidando lá por mim, deixa eu ficar tranquila aqui. Não, foi quando eu tive que escolher a prioridade. E foi muito bom para mim, porque foi onde eu consegui reconhecer a qualidade da mão de obra que eu já tinha, que eu já vinha formando há muitos anos. Hoje eu tenho uma equipe que eu tenho prazer em falar que não é mais uma equipe sazonal, uma equipe que está comigo há muitos anos. Legal. A minha pessoa de confiança, que é a minha gerente, está comigo já há mais de 9 anos. E foi nessa época que eu falei, não, ela está preparada e eu posso contar com ela. Então, no começo ali da maternidade, teve aquela reviravolta, mas... depois você ganhou os seus finais de semana, então. Sim, porque foi aí onde eu percebi que o negócio já estava estruturado e eu tinha a pessoa qualificada ali para ir tocando mesmo com a minha ausência, né? E foi nessa fase aí que eu realmente pude ficar mais tranquila para vivenciar o meu lado família, sem culpa, né? Sem medo. E tudo deu certo. Natália, o empreendedorismo, ele mudou sua vida radicalmente. Dá pra gente ver o brilho no olhar quando você fala essa palavra. Agora, para aquela pessoa que está pensando em empreender hoje, está ali,
nos escutando e fazendo as contas, talvez já até pegou o caderno. O que você tem para dizer para essa pessoa? Fazer contas. Eu acho que existe uma pesquisa, até estava lendo isso hoje, que o segundo maior sonho do brasileiro é se tornar empreendedor. Olha, É, perde só para qual? não sei. Ah, desculpa. Essa foi boa. Essa foi boa. Ai, te quebrei, foi mal. Isso é muito importante. Temos que ressaltar que no meu caso, eu tive um apoio familiar, né? Apoio psicológico familiar também, apoio financeiro, então foi bem diferente. Hoje eu vejo que, até se baseando em alguns amigos que eu tenho que são empreendedores e analisando, né, o mercado em si, eu vejo que o principal obstáculo que as pessoas estão encontrando é começar a empreender sem um planejamento. Né? Então, o primeiro passo é estudar, conhecer o público-alvo que você quer atingir, os tipos de fornecedores que você vai ter, saber um pouco da parte administrativa, ter visão financeira, saber se organizar em todos esses parâmetros. Você tem que gostar do que você vai fazer, tem que ser uma coisa que te traga paixão, que te traga brilho nos olhos, que você vai sentir prazer em fazer, né? E isso aí acho que são as partes primordiais para começar para ter um sucesso. E aí, após isso, eu acho que você tem que ter o seu capital planejado para um período. Então, no mínimo, eu acho que você tem que ter um capital para sobreviver aí durante 6 meses. Legal, né? Importante, hein? Pega a dica. Tem que ter esse planejamento e tá preparado, porque a grande maioria dos empreendedores, eles desistem, ou falham, ou morrem antes dos 3 anos e meio. Olha. No nosso país, mais de 50% dos empreendedores iniciais morrem antes dos 3 anos e meio. Então tem que estar preparado, porque não é fácil empreender, e ainda mais para quem pensa em começar agora, pós-pandemia. Existe uma demanda aí reprimida, porque as pessoas adiaram sonhos, então adiaram planos. E agora existem muitos empreendedores esse ano e o próximo ano que estão alavancando projetos, estão colocando projetos em prática. Então você também tem que estar com essa visão de que a concorrência agora também está muito maior. Também tem que se preparar já com marketing digital, fazer direitinho a sua marca, já pensar qual vai ser a sua estratégia de negócio. Então tem que estar tudo muito bem planejado para que as chances de você falhar ou de você ter motivos para desistir sejam as menores possíveis. E dentro de tudo isso, a persistência. Tá preparado para vencer os obstáculos, que mesmo com todo esse planejamento e estudo, os obstáculos vão aparecer, coisas que você não imaginava que poderiam acontecer vão aparecendo no meio do caminho. Então tem que ter jogo de cintura, tem que ter resiliência, força de vontade, determinação. Acho que essa daí é a principal de todas. É o segredinho, a cereja do bolo ali, exatamente. Né? E você acabou de falar também da questão da pandemia. Pandemia foi uma revolução no mundo. E como que você pegou esse limão e transformou numa limonada? Ou seja, como que você se modernizou para passar pela pandemia? Sim, quando a pandemia chegou, eu entrei em desespero, né? Porque eu sempre honrei com os meus pagamentos, né? Com as minhas obrigações, com as minhas funcionárias. E bateu o desespero, né? Eu comecei a fazer conta. Eu falei, a gente não sabia como seria, por quanto tempo duraria. Então eu comecei a fazer conta. Eu falei, por quantos meses será que eu sobrevivo com a loja fechada, né? Será que vai durar 1 mês? Será que vai durar 2 meses? A gente não sabia, era tudo muito incerto. Então, como tudo na vida, é no meio da dificuldade que a gente às vezes descobre que a gente tem capacidade de ir além, que a gente consegue fazer dar certo. E aí foi aonde eu comecei a fazer as vendas online, de uma maneira muito caseira, muito, talvez assim, ainda despreparada, mas era o que eu tinha para fazer, era a maneira que eu poderia vender era daquele jeito. E aí eu fui aprendendo, nós fomos aprendendo, a equipe inteira. Os primeiros meses foram muito desafiadores, mas a gente foi aprendendo. Aí nisso eu comecei a investir no site da loja. Então a gente hoje tem a nossa plataforma de vendas próprias, né, que é a nossa página, o nosso site. E também temos o delivery, que era uma coisa que estava parada, mas a pandemia em si deu uma turbinada nisso. E vamos lá. Você
é uma das pessoas de sucesso mais humildes e sinceras que eu conheço. Obrigada. Como que você faz para manter isso? Bom, na verdade, eu não penso muito nisso. Eu acho que, graças a Deus, eu não perdi a minha essência. Eu venho de uma família humilde, meus pais são pessoas também muito queridas por todos. Eu creio que ser empreendedor ou empregar alguém não me torna especial ou diferente de ninguém. E eu acho que nós somos aquilo que nós passamos para as pessoas, aquilo que nós recebemos das pessoas. Então eu creio que ao longo do caminho eu consegui cada vez mais estar perto das pessoas que eu amo, estar perto dos amigos que eu conquistei ao longo dos anos, e eu sou um pouquinho dessas vivências, né? Legal. Então, se hoje eu tenho de diferente de alguém que seja a estabilidade financeira, isso é simplesmente uma consequência, né? Isso não me torna diferente de ninguém. Legal. E isso aí é algo que você, como você disse, você tem muitas pessoas ao seu redor. E acaba sendo prazeroso para você o exercício disso, não é? Sim, com certeza. Eu acho que o que mais fez a Suelen Armarinhos ser sinônimo ali de referência na região é esse lado humano. As pessoas que legal. entram ali sempre foram acolhidas. O meu diferencial foi uma coisa que eu sempre falo para as minhas funcionárias. O produto todo mundo pode ter para vender, né? Porque os fornecedores são os mesmos para todo mundo. Todo mundo pode conseguir o contato de um fornecedor e ter o seu produto para vender. Mas o diferencial é o atendimento, é o acolhimento, é a pessoa entrar ali e se sentir bem, se sentir acolhida, né? E isso é uma consequência, ela pode ser que ela compre. Ou não, simplesmente ela entrou ali e se sentiu bem, e no futuro ela volta porque ela sabe que ali ela foi bem acolhida e ela vai voltar, entendeu? Isso aí. Você faz as pessoas se sentirem especiais. Isso é muito legal. Agora, para finalizar nossas perguntas aqui, por ser mulher, você sofreu algum tipo de preconceito? Ah, sim, com certeza. Eu falo que empreender já não é fácil e ser mulher empreendedora é mais difícil ainda. Eu acho que se tem alguém assistindo que é empreendedora, com certeza sabe muito bem o que eu tô falando. Porque não existe no meio do empreendedorismo masculino, vamos dizer, empreendedor masculino, a cobrança da maternidade, né? A responsabilidade em si com a família é um pouco menor em relação aos homens. Então a mulher, ela tem uma gama de responsabilidades muito maior, né, no seu dia a dia. E o empreender sendo mulher tem essa dificuldade também de você conseguir equilibrar tudo isso. Legal. E fora isso, a nossa sociedade, a nossa cultura ainda tem uma coisa enraizada, né, dos preconceitos, e o preconceito contra a mulher também existe dentro dos negócios, dentro do empreendedorismo. Eu já tive dificuldades no sentido de conseguir crédito. Olha! Sim, por ser uma pessoa nova, né? Uma empreendedora nova, por ser mulher, você percebe uma certa dificuldade, às vezes, de credibilidade em si com as financeiras, com os bancos. E aí você percebe que isso, trocando até ideia com outras pessoas que empreendem, colegas, para os homens isso não existe tanto. E existem pesquisas que comprovam isso, que falam sobre isso, então eu já passei por esse tipo de dificuldade. Mas que com o passar dos anos, né, aí você tem um histórico, você tem ali já um nome feito, aí fica um pouco mais fácil. Mas no início isso pesa muito também. Todas essas dificuldades, até você aprender a administrar tudo isso e conseguir, é um pouco complicado. Tá vendo aí, pessoal, que nada é fácil? Toda dificuldade faz parte de um processo. Se uma pessoa de sucesso, olha quanta coisa ela passou. E você aí, às vezes, pensa em desistir. Fica a dica. Continua. Mas tome esse canal para quanto você tem para aprender e quanto você vai desenvolver, pessoal. Quando você fizer isso, o quanto melhor você vai ser. E no final, vai vendo que isso tudo te ajudou. Neste momento, nós vamos estrear um quadro novo no nosso canal. O momento Vamos que Vamos. Natália, um sonho. Viajar o mundo.
Olha o mundo, hein? Impressionante. Ela já fez algumas viagens, mas vai além. Então, este sonho é sempre sonho. Quando ele é alcançado, ele vai sendo um passo para alcançar mais. Quem deixa de sonhar, deixa de viver. Então, continue sempre sonhando. Um arrependimento. Ter estudado um pouco mais. Nunca é tarde, mas eu acho que eu já perdi muito tempo sem adquirir conhecimentos. Tá vendo aí? Olha. Então, você que tá nos assistindo, às vezes, se você for muito novo, aproveita, porque depois as responsabilidades chegam. Aí não é, vai ficando mais complicado isso daí, hein? Natália, um defeito. Teimosia. Teimosia, olha, a teimosia ajuda, hein? No caso dela, ajudou para fazer as coisas ali, ó, da forma dela, quanto isso também não pode ter ajudado, né? Uma qualidade boa. Determinação. Determinação, essa palavra já tá dizendo ali, ó, determinado à ação, determinado a agir. Você já vê que ela não é uma pessoa que se acovarda. Ali, ó, na pandemia, ó o que ela fez, ela foi pra frente, então determinada. Olha que legal. Um medo. Medo. Acho que doença é uma coisa que me dá medo. Nossa, verdade, isso a gente tem que parar para pensar que nós devemos viver a cada momento, né? Exatamente. Verdade. Temos que agradecer todos os dias a saúde, porque sem ela a gente não vai ir para lugar nenhum, não faz nada. Não é nada. É. Maternidade. A transformação. Transformação, junto com o empreendedorismo ali, a maternidade fez... Quando a gente se torna mãe, a gente... Parece clichê, né? Mas a gente começa a ver a vida de uma maneira muito mais humana, Olha. muito mais sensível. É transformação, é gratificante demais. Impressionante, hein? Poder. Nossa, acho que é consequência. Não almejo, mas ele vem como consequência, né? Talvez até aos olhos dos outros, mais do que aos meus. Dos seus. Mas Legal. é consequência. Perspectiva de como é visto, tá vendo? E interessante isso daí. Família. A família é a base, né? Se nossa família não tá em paz, tá bem, desestrutura o nosso eu, né? O nosso equilíbrio, então é base. E a nossa última palavra para fechar com chave de ouro, Deus. É direção. Deus é a direção, é o que sustenta todos os medos, todos os sonhos, todos os sentimentos, é o que dá força. Sem ele, nada disso faz sentido e não teria o porquê. Então é tudo graças a ele. Isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham amado esta entrevista, que com certeza fez toda a diferença para minha vida, vai fazer toda a diferença para a sua também. Vou deixar aqui o link de algumas outras também para você assistir, que com certeza você vai amar. Já agradeço a Natália, muito obrigado por ter disponibilizado este tempo e deixa as suas redes sociais pra gente, como que as pessoas te encontram? Eu quero agradecer também a oportunidade que você está dando aqui de eu contar um pouquinho da minha história, foi muito legal. E as redes sociais da loja, no Instagram é Suelen Armarinhos e Presentes. Isso aí, depois você procura lá, você vai ficar apaixonado pela loja dela, viu? É maravilhosa, tudo ali com muito cuidado, com muito carinho, com muito amor, com muito brilho nos olhos. O nosso tema foi: como o empreendedorismo pode transformar a sua vida radicalmente? Deixa aqui um comentário dizendo o que você achou da nossa entrevista, dizendo alguém que você gostaria que nós entrevistássemos. Com certeza isso vai nos ajudar bastante. Curta este vídeo, se inscreva no canal e compartilhe essa entrevista com o máximo de pessoas que você conhece. Alguém ali do seu lado pode estar precisando muito e você nunca sabe quem é. Então é isso aí, pessoal. Nos vemos na próxima sexta-feira e vamos que vamos com muito brilho nos olhos!